ontem eu estava caminhando aqui na rua, fui sair para caminhar, né? Quem me acompanha pelos stories pode ter visto. Eu botei meu tênisinho, acordei, botei meu tênis e fui caminhar. E aí, no meio do caminho, olha só que interessante o que aconteceu comigo. Tem tudo a ver com você. Olha que interessante. Eu tenho um ouvido, né? Eu tenho um orelhão, gente. Eu tenho uma escuta que é uma coisa assim tremenda. Eu escuto o que as pessoas dizem, o que as pessoas não dizem, né? Escuto o que elas dizem, escuto o que elas não dizem. E aí eu estava lá andando e eu escutei uma mulher que estava passando do meu lado falar assim, ela começou a frase assim, eu escutei o começo da frase assim: "Ah, ela me mandou umas frases, uns negócios falando de abundância, uns negócios estranho, umas coisa boba", sabe, falando de abundância, falando tipo umas frases positiva. Mas depois eu fiquei pensando, pode ser que funcione, né, pode ser que seja bom. Aí a amiga dela falou para ela assim: "É, porque você tem muito pensamento negativo, você fica dando força para esse pensamento". E aí o que aconteceu? Eu fiquei assim, falei: "Gente, eu estou ouvindo o meu público", né. Eu estava ali vivamente ouvindo uma seguidora minha, ela podia ser uma seguidora minha, ela podia ser alguém que até se beneficiaria do meu conhecimento. E aí passou, eu me distraí com alguma outra coisa, né, nessa paisagem linda aqui do Rio de Janeiro. Ela passou, e aí eu juro que eu não sou uma pessoa de me arrepender das coisas, não sou. Mas eu fiquei pensando depois, poxa, eu poderia ter interpelado elas e falado, né? Poderia ter interpelado, olha, você dá licença, porque eu sou dessas, né, gente? Eu não tenho vergonha, mas sabe, foi uma coisa tão rápida que eu não pensei na hora. E aí eu poderia ter falado, olha, deixa eu dar meu testemunho, posso dar meu depoimento? E o que eu falaria para ela se eu tivesse feito isso? Eu falaria assim: olha, essas frases que você está dizendo que são tolas, elas mudaram a minha vida. Né? Porque quando eu descobri a importância das palavras, gente, eu era uma pessoa sem autoconfiança, eu era uma pessoa sem brilho, eu era uma pessoa que arrumava briga com todo mundo, eu era uma pessoa que. Eu sempre fui uma pessoa legal, por um lado, mas por outro, eu tinha um lado sombra muito grande. Eu estava numa escassez tremenda. Por mais que eu fizesse, por mais que eu trabalhasse, por mais que eu me esforçasse, e a palavra era esse esforço mesmo, eu estudava, eu trabalhava, quando eu olhava, cadê? Nunca tava, não criava nada, ou criava, mas perdia, ou criava e me tomavam, ou fazia e desaparecia. Era uma roda de hamster. E aí o que aconteceu? Quando eu descobri o poder do pensamento, né, de tudo isso que eu ensino aqui, que foi lá na minha história, quando eu não dirigia, lembra disso? Mas quando eu percebi, eu tive uma grande sacada, que é o que eu vou compartilhar com você hoje aqui. Tive uma grande sacada. Qual foi a sacada? Mesmo eu, essa vida turbulenta que eu tinha, cansativa, vida descabelada, vivia sem tempo para nada. Eu trabalhava, mas me sentia sem tempo, muito sobrecarregada. Eu era guerreira, sabe? Guerreira, faço tudo sozinha, não dependo de ninguém, não preciso de ninguém. Então, esse pensamento me trazia muito peso. Eu realmente dava conta de tudo sozinha, mas a que preço? O preço da solidão, o preço da escassez, o preço de trabalhar e não ter o reconhecimento, nem reconhecimento em palavras, nem o financeiro. O preço de atrair pessoas para minha vida que eram assim, pessoas que mentiam, pessoas que me desestimulavam, pessoas que foram até abusivas comigo, violentamente abusivas. Eu atraí relacionamentos abusivos em termos de violência mesmo, né? Violência mesmo, de apanhar, real, né? Então eu atraí esse tipo de pessoa, porque o meu pensamento era de guerra, de guerreira, de luta, de fazer acontecer, de dar conta, né? E era aquele pensamento. Então, quando eu descobri o mundo do desenvolvimento pessoal, que eu passei a mudar o meu pensamento, a minha vida foi mudando. Mas quando eu descobri, eu tive uma grande sacada. Qual foi? A sacada foi, eu sempre usei isso. Eu me lembro que as coisas que eu criava na minha infância, na minha juventude, eu sempre usei o poder do pensamento, eu sempre usei a lei da atração. Eu só não sabia que eu fazia isso de forma inconsciente. Eu não sabia que tinha um método, eu não sabia que tinha uma fórmula, eu não sabia que tinha um passo a passo. Né? E quando eu descobri que eu poderia criar um passo a passo,
como foi que eu criei o Novo Pensamento, né? O Novo Pensamento não é um treinamento que ele vai resolver todas as áreas da sua vida, mas em 30 dias você vai obter o conhecimento que eu demorei 10 anos para obter em relação à lei da atração, em relação à criação da realidade. Eu falei, gente, eu posso seguir um passo a passo e conquistar aquilo que eu desejo. Eu morava longe, eu me sacrificava, eu fazia um monte de coisa, eu não conseguia nada. Hoje, a vida que eu tenho hoje, eu posso dizer para você com todas as palavras, com todas as letras, foi totalmente baseada em lei da atração. Hoje eu tenho uma sensação de que é o que eu falo para as alunas, né? Eu falo cadeira e cadeira aparece. Eu falo Kindle, Kindle aparece. Eu falo, eu quero um determinado tipo de pessoa, aquele determinado tipo de pessoa aparece. Hoje, a minha vida é toda baseada na lei da atração. Deixa eu falar para você uma coisa muito interessante. A lei da atração, ela tá funcionando o tempo todo. Não existe essa conversa de, como eu posso fazer para usar a lei da atração? Ela já está aí. É a mesma coisa que você fala para mim, como eu posso fazer para usar o sol? Como eu posso fazer para usar a lua? Como eu posso fazer para usar a luz? Ela já está aí, já está disponível para você. Ela já está acontecendo. O problema é que a grande maioria das mulheres, 99,99% das mulheres, não foi criada para poder usufruir desse poder. Nós fomos criadas, doutrinadas para sermos as guerreiras, as lutadoras, as mulheres maravilhas, as mulheres que dão conta de tudo sozinha, né? Para sermos empregadas dos outros, funcionários. Você tem que ter um emprego público, empregada, para fazer todo dia a mesma coisa, não usar a nossa criatividade, não usar a nossa essência. Nós fomos doutrinadas para ser menos do que a gente pode ser. E por que isso? Porque os poderosos não querem que o povo, que as pessoas comuns tenham poder. Você acha que os poderosos que obtêm esse conhecimento, que já sabem desse conhecimento, eles querem que você saiba? Não, porque senão você vai ser igual a eles. E como é que eles vão te dominar? Acorda, minha filha. Acorda. As pessoas não querem, as pessoas podem querer ver você igual a elas, mas não querem ver você melhor do que elas. Os poderosos, as pessoas que conhecem esse poder, que detêm esse poder, não compartilham. Por quê? Porque senão se todo mundo tivesse poder, como é que vai ser? Hein? Você sabe de onde veio? Muito dos conhecimentos que nós temos hoje, de disfarces. Eu sou historiadora, eu sei do que eu estou falando. O tarô foi um disfarce. Os baralhos foram um disfarce. Por quê? Porque queimaram a Biblioteca de Alexandria, porque a Biblioteca de Alexandria tinha muito conhecimento de lei da atração, ensinava o povo a atrair, ensinava o povo a ser próspero, ensinava o povo a ser abundante. E aí, o que os poderosos viram? Que eles tinham que dividir o poder, foram lá e queimaram a Biblioteca de Alexandria. Só sobrou o tarô, que virou baralho e foi compartilhado até hoje. Por que virou baralho? Para disfarçar. Muitos dos conhecimentos que eu compartilho hoje são conhecimentos milenares. Milenares. Vocês acham, quando você é uma nova pensadora, que você faz o exercício de ideal, aquele exercício é milenar. É de milênios atrás. O povo da Babilônia já fazia. Os egípcios já faziam. Os povos, o berço do mundo que é a África, já fazia. Então, aprenda uma coisa, se você quer ter um futuro diferente, e maior do que isso, você quer dar um futuro diferente para os seus filhos, aprenda sobre o poder do seu pensamento.